está você. Mas sabe o que? Estão os irmãos. E a Bíblia diz que aquele que come do pão indignamente se torna réu. Porque é mais fácil para nós, por que tem esse aviso sobre o corpo? Porque é mais fácil para nós discernir o sangue de Cristo. É mais fácil para nós entender o que é o sangue de Cristo. Cristo veio para me perdoar, Cristo veio para perdoar os pecados, Cristo veio para me lavar. Isso é mais fácil de entender. Mas o pão é mais difícil. Porque o pão fala que ele veio para fazer eu e você ser família. Ele veio para fazer você e a pessoa que está sentada do teu lado ser família. Até aí tudo bem, tranquilo. Mas é a pessoa que está no outro canto. E a pessoa que está do outro lado. E a pessoa que está atrás e na frente. Também. Ele veio para nos fazer uma família. Ele veio para nos fazer um corpo. Em nome de Jesus. E sinceramente, às vezes tem alguns irmãos que são mais complicados de lidar, né? Por exemplo, pensou em alguém? Meu Deus. A gente pensa nos outros. Mas quantos de vocês pensaram no que vocês têm incomodado os outros? Hã? Porque dia de ceia é dia de discernir o corpo de Cristo. E discernir o corpo de Cristo é admitir que às vezes a gente xaropeia os outros. E que não é só os outros que xaropeiam a gente. Ceia do Senhor. Pensa comigo. Jesus veio para perdoar os pecados, correto? Eu sou chamado a ser um imitador de Jesus, correto? Ok, vamos fazer esse cálculo. Raciocina comigo. Jesus veio para perdoar os pecados. Eu sou chamado para imitar Jesus. Então o que eu tenho que fazer? E por que você não perdoa a pessoa que te fez mal ainda? Entendeu? Se nós somos chamados a ser imitadores de Jesus, nós temos que praticar as obras que Jesus praticou. E qual é a obra que Jesus praticou? Perdoou os nossos pecados. E eu quero saber quando Jesus perdoou você. Quando você já estava bonitão desse jeito aí? Sabe quando Jesus perdoou o teu pecado? A Bíblia diz que nisto reside o amor, pelo fato de Cristo ter morrido por nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores. Sabe, lembra quando você era feio? Pecador, sujo do pecado, enlamaciado, lembra? Você estava destruído, talvez você estava arrebentado, talvez você estava, sei lá como você estava, mas lá Jesus te amou, não agora. Só que na hora da gente perdoar o coleguinha do lado, a gente quer esperar ele ficar bonito primeiro para depois perdoar. Mas o que Cristo fez foi perdoar a gente quando a gente estava feio. Está entendendo? Cristo perdoou a gente quando a gente estava sujo do pecado, não quando a gente estava limpinho. Me responde, Cristo morreu por você na cruz antes ou depois de você pedir perdão para Ele? Ele morreu na cruz antes de você pedir perdão para Ele. Então por que você está esperando o irmão te pedir perdão para daí você perdoar ele? Meu Deus! Você foi chamado para ser o quê? Imitador de Cristo. Uau! Só que tem uma grande diferença. Cristo morreu na cruz e a gente está muito vivo ainda. É verdade. Porque a gente está muito vivo ainda, perdoar é difícil, porque perdoar é para quem imita Cristo. E quem imita Cristo é dia a dia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Agora que eu já vi que você entendeu a introdução, podemos começar a mensagem? Quando uma pessoa ela odeia Deus ou a igreja, essa pessoa às vezes se identifica como um ateu. Essa não é a descrição de ateu, mas é o que na prática às vezes a gente vê. Ódio contra Deus, uma mágoa. A pessoa diz, Deus não existe. Ela está na verdade muitas vezes magoada com pessoas ou magoada com Deus por algum motivo dela, né? Deus não é, enfim. E o agnóstico é diferente. O agnóstico é aquele que diz assim, bom, se Deus existe ou não existe, isso aí não me interfere tanto assim. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós enxergamos o ódio como algo que um cristão não deve ter, e está certo. Como se fosse um ateísmo do amor, o ódio. Só que o que às vezes nós como cristãos não entendemos é que existe uma espécie de agnosticismo do amor, e a indiferença. Que é quando nós pensamos que nos bastamos, que é quando nós pensamos que eu mais minha Bíblia
Está tudo certo. E aí reside um grande problema. Se fosse assim, a gente não precisava de culto público. Ficava em casa, na frente da estufinha, da lareira, do fogão a lenha, do ar-condicionado, não sei o que você faz quando está com frio, debaixo das cobertas, lençol elétrico. Mas a mesa do Pai é onde se discerne o corpo. E o corpo significa que na mesa está o Pai e estão os irmãos. Amém. Uau! Pensa! Por isso, ser igreja é um desafio maior que ser perdoado. Verdade. Porque você ser perdoado, Jesus tomou a iniciativa, Jesus morreu, Jesus fez tudo. Ele até pediu o Espírito Santo para tocar em você, para você se arrepender. Jesus fez tudo, você só teve que crer. Mas comunhão é a sua vez de fazer tudo e a vez que às vezes o irmão do lado não faz nada. Porque às vezes você quer resolver a parada, às vezes você quer se reconciliar, às vezes você não quer mais ficar de cara com a pessoa e você faz de tudo, e às vezes a pessoa abençoada não faz nada. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Quantas vezes Jesus te chamou e você demorou para responder? Quantas vezes a tua vozinha do coque estava lá orando por você e você estava fumando uma? Quantas vezes a tua mulher estava orando por você e você lá no trago? Quantas vezes? E agora você está chateado porque você quer que o irmão se reconcilie contigo e ele não está reagindo, você está nervoso, mas quantas vezes Jesus estava te chamando e você não estava reagindo? Então, ser corpo de Cristo é ser imitador de Jesus. É hard, é difícil, não é fácil. E eu quero convidar você para isso, amém? A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 14: sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos. Quem não ama, quem não ama, permanece na morte. Olha isso. Não sei se está aqui, está aqui. 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Como você descobre se uma pessoa se converteu? Ela consegue armar os irmãos da igreja. Se isso mostra um sinal de conversão, então nem sempre é fácil amar os irmãos da igreja. Entendeu? Porque se o apóstolo do amor, João, aquele que reclinou a cabeça, aquele que era chamado o discípulo amado, João, se João diz que alguém que consegue amar os irmãos da igreja é um sinal de que o cara foi salvo, então amar os irmãos da igreja nem sempre é fácil. Concorda comigo? Tem uns abençoados, cheios do Espírito Santo, que, olha, é uma alegria nas nossas vidas, amém? Talvez eu seja essa pessoa na sua vida, então me perdoe, irmão, eu quero melhorar, quero ser mais legal com você. Amém. Tá tudo bem, Adilson? Nós não identificamos se a pessoa nasceu de novo pelos dons que ela manifesta. Porque vai ter gente que vai manifestar dom e vai para o inferno. Nós identificamos a pessoa porque ela é capaz de amar outra pessoa. E deixa eu te contar uma coisa, o amor sempre faz alguma coisa. Tu já viu um amor que não faz nada? Se o teu mozão é assim, tá bem inútil esse negócio. O amor sempre faz alguma coisa. O amor sempre faz alguma coisa. Ele tem atitudes, ele tem ações, ele tem expressões. Amém? Então, se você nasceu de novo, você faz algo pelos teus irmãos. Se você nasceu de novo, você faz algo pela expressão do conjunto dos teus irmãos, que é chamada de igreja. Por isso, quem nasceu de novo quer servir. Quem nasceu de novo quer perdoar. Quem nasceu de novo quer amar. Quem nasceu de novo quer fazer alguma coisa, porque o amor sempre faz alguma coisa. Amém? Aleluia, glória a Deus. Não é assim? Quando você está apaixonado, você não faz alguma coisa, você não dá o jeito. Não é? Não dá o jeito? Está apaixonado, acha uma forma, acha uma maneira, porque o amor ele quer expressar, ele quer se manifestar. Amém? Jesus estava lá no céu, ele queria expressar o amor por você, ele deu um jeito, nasceu de uma virgem. Isso é impossível, mas é isso que o amor faz. O amor torna uma coisa que era impossível real.
É isso que o amor faz. Você ir para o céu, imagina, seria impossível. Eu ir para o céu, isso era impossível. Mas o amor achou um jeito, nem que tenha que nascer de uma virgem, mas ele achou um jeito. Porque o amor torna os impossíveis reais. E nós, como imitadores de Cristo, devemos amar nosso irmão como Cristo nos amou. A Bíblia diz em 1 João 3,15, ai, ai, ai. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então, quando a gente ama o irmão, isso mostra que a gente nasceu de novo. Mas quando a pessoa odeia o irmão, ela coloca a própria salvação em risco. Porque diz que ele é um assassino. E que o assassino não tem a vida eterna. Ele precisa arrepender-se disso. Uau, meu Deus. Você está entendendo? Amar o irmão mostra o teu novo nascimento. E o amar o irmão te leva a fazer algo. Mas o odiar o irmão, o querer o mal do irmão, o estar com rancor contra o irmão, pode chegar ao ponto de tornar o seu coração o coração de um assassino. E colocar a sua salvação em questão, a sua salvação em risco. Meu Deus do céu! Não tem a vida permanente. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Por isso que, quando a gente faz o apelo para entregar a vida para Jesus, a gente diz assim, né? Quem quer entregar a vida para Jesus? Vamos olhar pelos mandamentos. Não matarás. Quem nunca matou ninguém? Daí todo mundo fica, né? E a gente diz o quê? A Bíblia diz, quem odeia o seu irmão é assassino. Então, perdão tem tudo a ver com Jesus. Perdão tem tudo a ver com amor. Perdão tem tudo a ver com um novo nascimento. Perdão tem tudo a ver com paz e com vida eterna. Amém? Uau, meu Deus do céu. E não é só o João que coloca desse jeito, né? Todo o Novo Testamento trabalha a temática desse jeito. A pessoa pode estar orando, ela pode estar jejuando, ela pode estar liderando uma célula, mas se ela está sempre de treta com todo mundo, com ódio no seu coração, não perdoa, ela está em perigo. Ela está em perigo. A Bíblia diz em 1 João 3,16: nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É forte, né? É forte. Somos imitadores dele. Ele deu a vida por nós. Então agora a gente dá a nossa vida pelos outros. Como que Jesus provou seu amor por nós? Morrendo? Jesus amado. O que geralmente são os motivos de briga entre a gente? Quando a gente... pastor, a gente nem briga. Não briga, né? Que, às vezes o crente mascara a coisa. Ele briga, mas ele deixa florido de um jeito que não parece que é briga assim. Chama de outros nomes para não dizer que brigou. Não, a gente se desentendeu. A gente, né? Enfim, usa outros nomes. Mas normalmente os irmãos da igreja se desentendem quando o quê? Quando o outro fala o que não é verdade sobre mim. Não é? Ele não gosta. Ele falou de mim lá, que eu sou gremista, onde se viu dizer um negócio desse, estou fora. Falando coisas assim. Ou quando o irmão, de repente, ele não se dedica em algo do mesmo jeito que eu. Nós, sei lá, combinamos e a pessoa não pegou junto. Ou quando ela combinou, mas não cumpriu. Ela disse assim, eu vou fazer tal coisa. Não, pode deixar que eu faça. E daí ela não faz. Eu vou fazer. Não, e daí não faz. Ou quando ela fala algo que você não gostou. Ela olha, tal coisa, e você não gostou do que ela disse. Você se ofendeu com isso. Tá, meu irmão, mas você nunca fez isso com os outros? Você nunca deu uma bobeira assim, que você falou para a pessoa uma coisa que ela não gosta de ouvir? Ou você se confundiu com uma coisa, ouviu alguém falar, e daí você fez uma fofoquinha lá, e repetiu o que a pessoa disse, e falou de alguém que não era verdade, e depois você mesmo descobriu, eu estava passando mentira adiante. Ou você nunca aconteceu de você combinar uma coisa com alguém, e depois você não fazer? Nunca te aconteceu? Você esquecer, dar um branco? Por aí vai. Por aí vai. É aquela história, quem nunca pegou que atira a primeira pedra. E o mais interessante disso é
que Jesus nos perdoou? Quando a gente fazia tudo isso para Ele. Então, eu quero te contar uma coisa: perdoar faz bem para a saúde. Do teu espírito, da tua alma e até do teu corpo. Querido, falta de perdão, ela é o principal problema de saúde da humanidade. Como assim, pastor? Vamos lá. Primeiro, não todas, tá? Mas algumas enfermidades são causadas por pecado. A Bíblia fala isso, Tiago capítulo 5, versículo 16 em diante. Então o que acontece? Se você está doente por causa de um pecado, você precisa confessar a Deus, você precisa chamar um presbítero da igreja, você precisa orar junto. Está escrito lá, Tiago 5, 16. Vocês oram, ungem com óleo. Se tiver cometido pecado, o Senhor perdoa aquele pecado e a pessoa é curada daquela enfermidade causada pelo pecado. Certo? Ok? Isso é uma coisa. Pastor, mas é enfermidade que não é por causa do pecado. É porque alguém espirrou na cara dela, que pegou chuva, pegou frio. A enfermidade que não é causada pelo pecado. Sim, existem. Mas existem outras que são causadas porque a pessoa está carregando no coração tristeza, mágoas, rancor. E isso pode somatizar no corpo. Pode baixar a imunidade dela, pode deixar ela mais vulnerável, pode facilitar com que ela adoeça. Então, a falta de perdão é uma grande fonte de enfermidades. Ou falta de você pedir perdão para Deus, ou a falta de você perdoar alguém. É uma fonte de enfermidades. Por isso, perdoe, você vai ficar mais saudável. Peça perdão e você vai ficar mais saudável. Mas não estou dizendo que todas as doenças são causadas por isso, amém? Lance tudo isso aos pés da cruz. Você vai se sentir melhor. Jogue aos pés da cruz. Jogue aos pés da cruz. Talvez você diga assim, mas a culpa foi dele. E a confusão que tinha entre você e Jesus, a culpa foi dele ou sua? A culpa foi sua, né? Mas quem que assumiu a culpa? Jesus. Sabe por quê? Ele é o irmão mais velho. O pastor Wagner sempre nos dizia assim, quando o casal brigava, ele dizia assim: querido, fica tranquilo, mais crente pede perdão primeiro. Ele fazia isso para o casal disputar entre si, para ver qual que ia pedir perdão primeiro para o outro. E assim, quem era o irmão mais velho? Quem é o irmão mais velho? Jesus. Hã? Quem causou a confusão? Eu. Quem pediu perdão primeiro? Ele. Ele pediu perdão por mim para Deus. Ele me perdoou. Na verdade, Pai, estou trazendo para uma linguagem mais humana, mais lúdica para a gente entender. O Pai tinha que dar um tundão, porque eu pequei. E aí Jesus disse, eu assumo a bronca. E ele apoiou no meu lugar. Você está entendendo isso? Quem é o irmão mais velho nessa situação que você tem que resolver com o irmão aí do lado? É você ou ele? Quem é o mais crente aí? Hã? Agora ou eu te pego pelo orgulho ou pela humildade. Quem é que é o mais crente aí? Jesus era o mais crente entre todos nós. E ele assumiu o castigo, ele assumiu a culpa. A gente que fez errado, mas ele que morreu. Então se você tem uma confusão com alguém, quem é que vai pedir perdão? Pastor, mas a pessoa com quem eu estou com essa confusão, ela nem crente é ainda. Então ficou fácil saber quem é o mais crente. Ficou fácil saber quem é o irmão mais velho. Você vai esperar que o ímpio te peça perdão por causa da confusão de vocês, e você que é crente não vai pedir? Cara, tá entendendo? Na real, às vezes, você pode estar sendo idólatra. Porque o que é Deus? Deus é alguém que governa, é Senhor, e que tem poder sobre as nossas vidas, amém? E antes de decidir se eu vou caminhar para cá ou vou caminhar para lá, eu vou consultar a Ele. Porque Ele é determinante sobre a minha vida. Ainda que Ele me deu liberdade, eu escolhi colocar essa liberdade debaixo da autoridade dEle, amém? Ok? Mas se cada vez que você vai pensar em fazer ou não fazer uma coisa, você faz ou não faz por causa da mágoa que você tem contra alguém, essa pessoa se tornou um ídolo na sua vida. Não, mas eu não estou com cabeça para, sei lá, ingressar num trabalho novo, porque
aquela confusão, eu não estou... Sabe, você vai sempre consultando aquela pessoa para cada passo. Você nem se dá bem com o seu marido porque está com aquele ódio dentro do coração. Sabe o que é isso? Isso é idolatria. Porque você deixou aquela pessoa que te ofendeu ser determinante sobre a tua vida. E agora tudo que você faz ou deixa de fazer é por causa daquela pessoa. Ela se tornou, sabe o quê? Um Deus. Ela se tornou um Deus na sua vida. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu vou passar essa parte, depois você lê no missões.org. Talvez você diga assim, não, mas eu amo Deus. E a minha fé não tem nada a ver com os outros. Será? Quero ler com você aqui. 1 João 4, 20 e 21. Está vendo como a gente está bastante em 1 João? Se alguém afirmar, eu amo Deus, alguém aqui ama Deus? Jesus vai te pegar, né? Se alguém afirmar, eu amo Deus, mas odiar o seu irmão, olha o Pinóquio aí, é mentiroso. Se alguém diz, eu amo Deus, mas ele ali, eu odeio, a Bíblia diz que é mentiroso. E continua, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe por quê? Quem é o corpo de Cristo aqui na terra? Esse bonito aí do teu lado. E se você dizer eu amo Deus e odeio ele, tem uma discrepância. Porque esse irmão do teu lado é o corpo de Cristo. Como você ama Cristo e não ama o corpo dele? Está entendendo? Não é lógico. Como eu posso amar Cristo? Você ama só a cabeça. Já pensou a tua esposa chegar para você e dizer assim, que cabeça linda que você tem, meu marido querido, mas teu corpo é um bucho. Às vezes a gente faz assim com Cristo. Senhor, eu te amo, mas o corpo eu não gosto. O corpo é a igreja. Por isso o nosso bom relacionamento com Cristo passa por um bom relacionamento com os nossos irmãos. E se você não se esforça para ter um bom relacionamento com os seus irmãos, você na verdade não está se esforçando para ter um bom relacionamento com Jesus. A pessoa que diz eu e Jesus me basta, não precisa de ninguém, ela não tem um bom relacionamento com Jesus. Porque para ter um bom relacionamento com Jesus, ela precisa aprender também a se relacionar com o corpo de Cristo, que é a igreja que somos nós, somos os irmãos. Tá bem? Não há como amar a Deus sem amar os irmãos. E para conseguir andar em amor só tem uma maneira, perdão. Perdão. Só tem. Olha para essa pessoa tão querida e amável aí do seu lado. Está vendo como ela é pacífica, tranquila, essa pessoa dócil, em nome de Jesus. Essa pessoa bem de boa. Quem veio no culto de casais ontem está bem parceirinho hoje. Está vendo essa pessoa tão querida aí do teu lado? Um dia ela vai falhar com você. Um dia essa pessoa aí do teu lado vai falhar contigo, vai pisar no teu carro. Então, você gosta de se relacionar com ela? Deve gostar, sentou até do lado. Um dia essa pessoa vai falhar com você. E quando ela falhar, você vai simplesmente mudar de cadeira para o lado, trocar de fileira, ou você vai achar alguma forma de perdoar essa pessoa? Porque ela vai errar contigo. Ela vai errar. Ela erra. Quando ela errar contigo, o que você vai fazer? Você vai perdoar ou não vai? Ah, mas eu amo, mas depende, né? Porque se pisar nos meus calos é uma vez só. Tá. E se for você que pisar no carro dela, ela te abandona também? Né? Ai, ai. É forte, hein? Quem ama a Deus, que ame também os seus irmãos. A palavra nos diz lá, né? Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também os seus irmãos. É a lei de Cristo, irmão. Como assim lei de Cristo? É porque se ele deu um mandamento, é uma lei, não é? Que Jesus falou, está falado. Quem ama a Deus, que ame também seus irmãos. Você precisa aprender a arte de perdoar, irmão. Você conhece tanta arte, você sabe até o nome dos bonequinhos da Marvel.
Você tem que aprender a arte de perdoar agora também. Amém? Quem não perdoa não é obediente. Quem não perdoa não é obediente. Talvez não seja nem cristão. Mas Deus demonstra o seu amor por nós porque Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Você era um pecador, você merecia a ira, você estava condenado ao inferno. Você ofendeu a Deus e Jesus mesmo assim te perdoou. Aleluia. Ele decidiu te amar, Ele decidiu morrer, Ele decidiu te tocar e Ele tomou a iniciativa, Ele resolveu tudo sozinho, meu irmão. Então seja Jesus na vida de alguém. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 44, mas eu digo, mas eu digo, amem os seus... Aí me caiu os buteados do bolso agora, porque a gente estava falando de amar o irmão e já estava difícil, né? E agora está falando para amar quem? Meu Deus! E orem por aqueles que perseguem vocês. Sabe aquele cara do serviço que fica tirando onda na tua cara que tu é cristão? Pois é, você vai orar por ele todo dia. Eu acho que daí o diabo vai olhar e vai dizer assim, eu vou pedir de parar para ele apurrar o fulano lá, porque não para de orar por ele, né? Amem os seus inimigos. Quando Jesus te amou, você era amigo ou inimigo dele? Inimigo. Quando Jesus te amou, você era inimigo dele. Ele só está te pedindo para você fazer a mesma coisa com os outros que ele fez contigo primeiro. Porque Jesus sempre faz as coisas primeiro para depois pedir para a gente fazer. Cristão significa uma miniatura de Cristo. Você é um cristão ou não é um cristão? Ele amou você quando você era inimigo. Agora você tem que amar o inimigo até ele virar irmão também. Olha só. Saulo, também conhecido como Paulo, era inimigo. Ele ficava feliz quando os cristãos tinham os bens confiscados. Ele ficava feliz. A palavra nos diz, inclusive, lá em Atos, capítulo 7, versículos 58 até o 60. Olha só que interessante. Arrastaram para fora da cidade, arrastaram Estevão. Estevão estava pregando a palavra, estava dizendo que Jesus que salva. Eles ficaram muito bravos com isso, porque toda vez que você fala que é Jesus que salva, pessoas ficam irritadas com isso. Arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E sabe como era a pena de lapidação? Você começava primeiro atirando uma pedra grande, para ver se a pessoa logo desmaiava, e depois você cobria ela com várias outras pedras menores. Eles então arrastaram o Estevão para fora e começaram a jogar os pedrão na cabeça dele. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão. Paulo era amigo ou inimigo de Jesus? Pode falar. Inimigo. Olha só. Eu não sei se ele já tinha se formado como rabino ou ainda não. Talvez ainda não. Mas se ele já tivesse se formado como rabino, ele seria então uma das autoridades respaldando o que estava sendo feito. E a galera começa a tirar os casacos, larga, vai deixando, e o Paulo, isso aí, vai lá, mata mesmo, isso aí. Por que estão apedrejando ele? Porque ele falou que Jesus quis salvar, então taca a pedra mesmo, mata esse desgraçado. Paulo, inimigo. Inimigo de quem? De Deus. Inimigo de quem? Inimigo de Estevão. Pensa. Mas o Estevão amou o seu agressor, amou Paulo. Meu Deus. E porque Estevão amou Paulo, foi um dos motivos pelo qual nós temos aí pelo menos 30% do Novo Testamento. Cartas de Paulo, etc. Se a gente considerar, alguns consideram Hebreus como de Paulo também, se você considerar a influência de Paulo sobre Lucas, você tem praticamente metade do Novo Testamento escrito ou sob a influência do cara que queria que matasse o crente apedrado. Pensa? O que você acha disso? Vocês ficaram tão quietinhos. Ninguém quer morrer apedrado, né? Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou:
Senhor, não considere culpados deste pecado. Sabe para quem o Paulo estava pedindo perdão? Em outras palavras, ele estava lá tomando pedrada e indiretamente ele estava dizendo: Jesus, não manda o Paulo para o inferno, tá? Aquele piá está lá olhando eu ser apedrejado, ele está feliz, ele está animando a galera a tocar pedra maior, está lá segurando a roupa dos camaradas. Jesus, perdoa ele. Aí um dia, esse mesmo cara, o Paulo, o Estevão já estava morto, já tinha levado pedrada, já tinha morrido. Um dia esse Paulo pegou autorizações para fazer coisas horríveis com os crentes, estava indo atacar os crentes, com as cartinhas de autorização do governo e dos sacerdotes, etc., no bolso, os alvará tudo, matador de crente, ambulante, estava com os alvará tudo no bolso, andando no seu animal, e uma luz aparece e diz: Saulo, por que você me persegue? A oração do Estevão funcionou. Eu não sei se foi exatamente por causa disso ou não, mas com certeza estava influenciando na situação. E se ele não tivesse feito essa oração, será que seria diferente essa história? Eu não sei. Mas você pode orar pelos seus inimigos? O que pode acontecer daqui a 10 anos se você começar a orar pelo teu inimigo hoje? Será que ele vai ser um Paulo amanhã? Forte, né? Vou mudar de ponto que vocês estão quietinhos demais. Você sabia que Deus também reage? Para a salvação foi ao contrário. Deus só agiu e você reagiu. Certo? Mas Deus também sabe reagir. A Bíblia diz assim, Salmo 18, 25, 26: Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso reages à altura. Deus reage também. Deus também reage à maneira como nós agimos, amém? Por isso, a oração do Pai Nosso muitas vezes acaba sendo perturbadora. Quem já fez a oração do Pai Nosso? Já era, filho. Você vai ver agora a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, 12 a 15, diz assim: perdoa os nossos dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo assim: Jesus, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo os outros, tá? O que você acha? Se Jesus perdoasse você da mesma maneira que você perdoa os outros, você vai morar no céu ou no inferno? Talvez você está bem feliz agora pensando: se Jesus me perdoar que nem eu perdoo os outros, eu estou bem, hein? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui está tudo tranquilo, né? Porque tem o reino, o poder e a glória, amém, tudo beleza. Versículo 14: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Tudo bem, né? 15, está aqui o 15. Olha o 15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o que está escrito ali? Vamos ler? O Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Meu Deus. Quem falou? Quem falou isso aqui? Quem? Estão em dúvida? Quem falou? Jesus! Ele estava ensinando a oração do Pai Nosso e ele termina, depois de ensinar a oração, ele termina dizendo: se vocês perdoar os outros, a gente perdoa vocês. Se vocês não perdoar os outros, a gente não perdoa vocês. Isso aqui é para o crente. Quem é que está fazendo a oração do Pai Nosso? É o não convertido ou convertido? Convertido. Jesus estava ensinando para quem? Para quem era discípulo. Se você é filho de Deus, discípulo do Senhor Jesus Cristo, e você decide que você não quer perdoar mais ninguém, já era. Duro, né? Eu acho duro, eu acho isso forte. Sabe por que a gente acha difícil às vezes? Se o próprio João, que escreveu lá, a gente estava lendo 1 João, ele diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Sabe por que para ele os mandamentos do Senhor não eram pesados? Porque ele era discípulo do amor. E para quem vive em amor, não é pesado. Por que às vezes é pesado para a gente? Porque a gente não está aperfeiçoado no amor.
Quanto mais a gente se aperfeiçoa no amor, mais fácil isso vai ficando. Então, se para você está difícil, você tem que ser mais amoroso. Você tem que ser aperfeiçoado no amor. Amém? Quando ele te adotou para a salvação, ele te adotou incondicionalmente. Mas agora que ele é filho, ele coloca um mas na frase. Mas. Eita. Por último, e já estou encerrando depois desse, Mateus 18, 35, eu vou ler esse na Nova Almeida Atualizada. Mateus 18, 35, vocês já conhecem. Prestem atenção. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E entenda-se, uma dívida impagável. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor de seu servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que assim quitasse a dívida. Então, já que ele não tem como pagar, vende todo mundo como escravo, pelo menos atira uns trocos. É tipo, já que ele não tem como pagar, recolhe o carro e faz um leilão. Então o servo, caindo aos pés, implorava: tenha paciência e pagarei. Pagarei nada, pois é impossível pagar. E o senhor daquele servo compadeceu-se e perdoou a dívida. Se ele ficasse esperando o cara pagar, nunca ia pagar. Então ele perdoou a dívida. Certo? Ok. Na dívida impagável, ele perdoou. Saindo, porém, aquele servo, ou seja, o homem que acabou de ser perdoado, encontra um conservo. Então o chefão dele, o chefão master, perdoou ele, mas agora ele é chefe do outro. E o outro deve para ele. Pegou? Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ou seja, uma dívida que dá para pagar. Se eu trabalhar direitinho, dá para pagar. Agarrando, começou a se focar: seu filho da mãe! Dizendo: paga o que você me deve. Então o conservo, caindo aos pés, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo. Mesma coisa que antes, né? Mesma coisa. Ah não, ele não foi esgoelado. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, lançou ele na prisão. Por isso que eu sempre gosto de dizer, né? Onde não tem perdão, tem prisão. Até que saudasse a dívida. Vendo os companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor, o chefão master, o que tinha acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, disse: servo malvado, eu te perdoei da dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Quanto você devia para Deus? Uma dívida impagável. Quanto o irmão deve para você? Está entendendo? Nunca alguém vai ofender tanto você como você um dia ofendeu a Cristo. Nunca alguém vai conseguir pecar tanto contra você como você já pecou contra Deus. O que Deus espera de nós? Deus que te perdoou de graça, espera o quê? Deus que te perdoou quando você ainda era pecador, Ele espera o quê da gente? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo para os carrascos, para os verdugos, até que pagassem toda a dívida. Assim também o Pai está no céu fará com você. Peraí, será que eu li certo? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, Jesus está falando, o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. O que Jesus tinha almoçado nesse dia? Estava em jejum, eu acho. Você viu a complexidade? Ele disse assim: meu Pai fala com vocês, se vocês não perdoarem cada um ao seu irmão, o íntimo. Você tem alguma coisa contra alguém? Não precisa responder, não precisa gesticular, faz cara de paisagem, faz cara de miss, né? Faz cara de misiamana. Mas você tem alguma coisa contra alguém? Deixa eu te contar uma coisa. Para o teu bem, para a tua saúde, não sai esbelando essa pessoa. Perdoa ela. Perdoa como Jesus te perdoou. Jesus te perdoou quando você ainda estava fazendo as coisas erradas. Jesus te perdoou quando você era inimigo. Jesus perdoou Paulo quando Paulo apedrejava Estevão, figuradamente.
Preciso dizer mais alguma coisa hoje? Tem ceia, culto de ceia, aleluia. Mas na mesa do pai os irmãos sentam junto. Pensa numa coisa que irrita um pai e uma mãe, é os filhos ficarem se beliscando na mesa. Na ceia do Senhor não é diferente. Ceia do Senhor não é diferente. Que bom poder trazer essa mensagem um dia frio desse jeito. Daí fica os pau aqui da casa. Não é só você e o pai, não. Então está na hora de, antes de você comer desse pão, você perdoar os seus irmãos. Amém. Que discernir o cálice é mais fácil. Agora, discernir o pão, entender que Jesus me perdoou, que Jesus me amou, discernir o cálice. Mas entender que eu tenho que fazer isso com o outro, discernir o corpo. Mas a Bíblia só manda discernir o corpo. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você sabe o que você vai fazer essa noite quando você comer pãozinho dessa da ceia? Você sabe? Perdoa, irmão. Perdoa. Porque o seu irmão é o corpo de Cristo. Como eu disse antes, visualmente vai estar cada um com um pãozinho. Mas espiritualmente só existe um pão. É o corpo de Cristo. Visualmente só existe um pão. Ou você come desse pão, ou você não come desse pão. Só tem um pão. Só tem um pão. É um desafio viver o Evangelho. É um desafio. Imitar Jesus é escandaloso. É escandaloso imitar Jesus. Porque Deus escolheu a loucura do Evangelho. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu fazer a água que sempre corre para baixo nascer na gripa do morro. Deus escolheu fazer aqueles vulcões, geysers, muitas vezes aparecer em terras congeladas. E Deus escolheu salvar você. E Deus escolheu pedir para você perdoar o teu irmão. Tudo um monte de coisa louca. Mas nessas coisas reside a sabedoria de Deus. Espera aí. Olha, você é que nem Jesus. E se Ele conseguiu perdoar você, você consegue perdoar o teu irmão também. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já se passaram. Você tem a mente de Cristo. Glória a Deus. Você está se transformando, a tua mente, o teu coração está se transformando e você está saindo do casulo. Você estava lá, lagartinha, foi para o casulo, você está saindo borboleta. Não se conforme com este século. Este século diz que se alguém te pisar, você pisa de volta, se alguém te morder, você morde de volta. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Você é um perdoador. O irmão mais velho vai perdoar o irmão mais novo. Aleluia. Você está pronto para vir para a mesa? Hã? Com um irmão? Convido você a fechar os teus olhos. Assim nada te distrai. Convido você a se colocar de pé. Não sei você, mas eu estou até com vontade de chorar agora. A gente faz umas piadas no meio para descer mais leve, esse gole. Mas essa palavra é dura. Parece que esse pãozinho estava meio tostado demais, estava mais uma torrada. Sinceramente, agora que você está de pé, fecha os teus olhos. Sinceramente, ou simplesmente ouvindo isso, parece que a gente não vai dar conta. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ele disse assim, ele falou essas coisas duras, Jesus falou essas coisas duras, mas ele disse assim, antes de subir para o céu, ele disse assim:
não vos deixarei órfãos. Eu lhes enviarei outro, o Consolador, o Espírito da verdade, e Ele vos guiará. Tá bom, a gente não consegue sozinho. A gente não dá conta nem de se perdoar sozinho, nem de ser perdoado por Deus sozinho, nem de perdoar o outro. A gente não dá conta de andar em amor. Mas Ele enviou o Espírito Santo sobre nós. E é por causa do poder do Espírito Santo agindo na sua vida que você é capaz de pedir perdão a Deus, mas também de perdoar aqueles que te devem, perdoar os teus agressores. Você é capaz de pedir perdão para Deus, mas você também é capaz de perdoar os Saulos de Tarso que estão jogando pedra em ti. Por causa do poder do Espírito Santo. Você crê no poder do Espírito Santo? Sabe, irmão, esse poder capaz de levar você a perdoar alguém, ele me impressiona mais do que o poder dos dons do Espírito Santo. Porque os dons, eles têm a ver com a mão de Deus, mas o amor tem a ver com a essência de Deus. Os dons têm a ver com o que Deus faz, mas o amor tem a ver com o que Deus é. E só consegue perdoar quem está andando em amor. Isso é obra do Espírito Santo. Você crê no poder do Espírito Santo? Você crê que o Espírito Santo pode levar um paralítico a andar? Você crê que o Espírito Santo pode levar um cego a ver? E você crê que o Espírito Santo pode te levar a perdoar o irmão? É o mesmo Espírito que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E se Ele convenceu você, Ele pode convencer também. Ele pode te dar poder agora, creia, para você conseguir perdoar o irmão, para você conseguir viver em paz. Neste momento de ceia, eu quero convidar você a agir de duas maneiras. Eu quero convidar você a agir na direção de Deus, pedindo perdão para Ele pelos teus pecados. Você ir de encontro a Deus e pedir perdão pelos teus pecados. E depois, você ir de encontro ao irmão, liberando perdão sobre a vida dele. Talvez você vai fazer de fato fisicamente, mas talvez você vai fazer isso diante de Deus, diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu perdoo o fulano. E o Beltrano, que é inimigo hoje, Senhor, eu abençoo ele também. Porque quem sabe, daqui 10 anos eu vou dizer que ele é o Tarso. O Saulo de Tarso. Comece a fazer isso, comece a fazer isso. Comece a fazer isso, comece a caminhar de direção de Deus. Comece a liberar perdão. Você hoje percebeu que tem que se arrepender de não perdoar os outros. Não perdoar os outros torna-se pecado seu. Se o outro errou contigo, é pecado dele. Mas se você guardou mágoa, é pecado seu. Se o outro te agrediu, é pecado dele. Mas se você não liberou perdão, agora é pecado seu. Entende? O que o outro fez é pecado dele, mas a maneira como você reagiu pode se tornar pecado seu. Então perdoe, se livre disso, tire esse peso. Quem sabe enquanto você pede perdão a Deus e libera perdão sobre o outro, você será curado de enfermidades nessa noite. Comece a abrir sua boca e fazer isso, querido. Comece a pedir perdão a Deus por todo egoísmo, vaidade. Comece a pedir perdão a Deus por toda luxúria. Comece a pedir perdão a Deus por todo egoísmo. Comece a pedir perdão a Deus pelos teus pecados, pelos teus erros, pelas tuas falhas. Comece a pedir perdão a Deus. Diga: Senhor, eu me arrependo, perdão, Senhor, perdão. Comece a liberar perdão sobre os outros. Aquela pessoa que você está lembrando agora, começa a dizer: eu te perdoo, em nome de Jesus. Senhor, eu perdoo o fulano que fez isso, eu perdoo ele. Senhor, eu perdoo ele, eu vou liberar perdão. Eu não vou carregar mais esse fardo, eu não vou mais carregar essa mágoa, porque talvez a pessoa está vivendo a vida dela bem de boa, e você aí sofrendo. Libera perdão, diga: eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano, eu perdoo, eu sou um perdoador. Eu sou que nem Jesus, o irmão mais velho, que perdoa os irmãos mais novos, antes deles nascer até. Jesus nos ensina a perdoar como o Senhor nos perdoou.
incondicionalmente. Jesus nos ensina a amar o nosso irmão como o Senhor nos amou, morrendo por nós. Nos ensina a amar, nos ensina a amar, nos ensina a andar em amor, Senhor, nos ensina a andar em amor, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós hoje te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a discernir o corpo de Cristo, nos ajuda a comer esse pão hoje de uma forma como jamais comemos até então, nos ajuda a comer esse pão de uma forma diferente hoje, Senhor. Que nessa mesa hoje tu não veja nenhum beliscão, Senhor, entre os irmãos. Nós te amamos, Jesus, e queremos ser teus imitadores. Nós olhamos hoje para a tua jornada e começamos a entender que o Senhor nos chama à maturidade e a relevar coisas que os bebezinhos fazem. Os bebezinhos às vezes enfiam o dedo no olho da gente sem nem saber o que estão fazendo, e às vezes nossos irmãozinhos mais novos têm umas dessas. E nós te pedimos, nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a crescer, nos ajuda a parar de machucar nossos irmãos, porque às vezes, Senhor, é verdade, às vezes é nós que estamos machucando os outros. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que nós ofendemos o nosso irmão. Perdoa pelas vezes que nós não fomos sensíveis de entender a dor que o nosso irmão estava passando e atropelamos ele. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós não entendemos a necessidade do nosso irmão. Perdoa pelas vezes que nós deixamos o irmão carregar o peso sozinho, Senhor, e não ajudamos ele. Perdão, Senhor, perdão. Nos ajuda a ser família, nos ensina a ser fonte, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser uma casa. Por favor, perdoa os nossos pecados. Se você fez a tua oração de arrependimento, de perdão, eu quero te contar que naquela noite em que Jesus ele seria traído, ele tomou o cálice, ele deu graça, e ele deu deste cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei dele todos. E de uma forma semelhante, ele também pegou do pão, ele partiu aquele pão, e ele deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado por vocês, comei dele todos. E é isso que nós fazemos, quando comemos deste pão e bebemos deste cálice. Nós estamos anunciando a morte e ressurreição de Jesus, e anunciando ao mundo que nós cremos que Ele virá, e quando Ele vier, Ele encontrará uma igreja forte, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga. Quando Ele vier, Ele encontrará uma igreja de cristãos, de imitadores dEle, em nome de Jesus. Os irmãos, depois da oração, estarão distribuindo deste cálice, desse pão. Eu queria que você tomasse ele, para que você se preparasse para este momento tão importante. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos este momento e estes elementos, e te pedimos que o Senhor derrame dessa tua graça sobre nós neste momento, em que nós nos preparamos para cear. Você vai pegando, segurando este cálice, você vai pegando e segurando este pão. Se você quiser fazer ainda mais algum tipo de confissão, você faz nesse momento. Se você quiser fazer mais um tipo de arrependimento, faz. Você já pode segurar também junto o cálice para os teus filhos, porque depois que nós concluímos, você vai ministrar a ceia para eles também, ensinar eles sobre isso. Não se distraia nesse momento. Se quiser continuar com os olhos fechados, sua conexão de arrependimento, de liberação de perdão. Talvez hoje, depois do culto, você vai ter que bater um papo com alguém. Fica à vontade. Talvez vai ter que mandar uma mensagem para alguém que faz tempo que você não manda. Talvez vai ter que ligar para alguém. Não sei. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando contigo. Ou simplesmente vai ter que mudar de atitudes. Eu não sei. Jesus começa dizendo: amai o próximo como a si mesmo. Eu gosto de dizer que não tem próximo mais próximo do que aquele que dorme na mesma cama que a gente. Talvez você tenha faltado com o irmão, com o seu cônjuge, com o amor com o seu cônjuge. Está na hora de liberar perdão ou pedir perdão para o seu cônjuge. Mas depois ele continua dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Parece que ele aumenta a régua ali. Parece que
Amar o próximo como Jesus nos amou é um desafio ainda maior do que amar o próximo como a si mesmo. Nesse momento eu quero convidar, junto com os seus irmãos, se você discernir o corpo de Cristo, a comer deste pão, beber deste cálice. Convido os irmãos do louvor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor nos capacita a amar os nossos irmãos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado, Jesus, que o Senhor não ficou esperando eu ser perfeito para me amar. Obrigado porque você não ficou esperando eu ser santo para me amar. O Senhor me amou primeiro. O Senhor fez tudo por mim antes que eu te conhecesse. E mesmo depois que eu te conheci, eu ainda errei contigo. E mesmo assim você continua me amando e me perdoando. Eu não mereço e não merecia o teu perdão e a tua salvação. Mas o Senhor, por amor, me perdoou e me salvou. Por isso agora nós te pedimos, Senhor, nos ensina a amar aqueles que não merecem. Nos ensina a amar aqueles que são inimigos. Nos ensina a amar aqueles que são irmãos, mas às vezes nos ferem. Nos ensina a ser uma igreja conhecida pelo amor. Que jamais nós venhamos a deixar o nosso coração colocar em risco tão doce salvação por causa de algo que alguém fez. Comece a agradecer a Ele o perdão dos teus pecados. Comece a agradecer ao Espírito Santo que Ele te capacita para perdoar os teus agressores. Comece a agradecer o perdão que Ele te deu hoje. Comece a agradecer a Ele. Comece a agradecer a Ele. Você é um santo. Você foi livre. Os teus pecados foram perdoados. Você é livre para amar até o inimigo. Você é livre para amar até o inimigo. Você é santo, meu irmão. O sangue de Jesus te limpou. E agora nós estamos sendo amassados uns com os outros para ser corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja vitoriosa, a igreja que vai morar no céu. Mostra a tua graça. Se você conhece, cante junto. O amor do Pai que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia! Nos lava do pecado, nos traz restauração.
Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a Tua igreja, para que essa palavra produza resultado a 100 por 1 em suas vidas, para que sejam perdoadores, para que sejam amados e que amam os seus irmãos. Nós abençoamos para uma profunda restauração de nossa aliança de amor como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Desafio para você, que essa semana você possa de alguma forma expressar o amor para alguém, que você possa de alguma forma surpreender uma pessoa que ela não está nem esperando, mas você vai fazer uma expressão de amor por ela nessa semana, amém? Deus te abençoe.